acidente foi há 3 anos atrás, né? Acidente de carro. Foi um acidente assim de madrugada, 4 ou 5 da manhã, depois de passar noitada com os amigos, nos bares, tomando uma, tomando outra, né? Daí ele resolve ir para casa, pega o carro, fica ali na frente, não vai deixar o carro na rua, né? Mas daí já misturou bebida com volante, né? Daí vem vindo para casa, sol, né? Deu de encontro no outro. E meu pai foi me encontrar no pronto-socorro, assim, quase morto, né? Sem pressão arterial zero, né? Em coma, né? Daí ele que providenciou tudo, né? Me salvou totalmente, né? Quer dizer, eu até podia ter perdido uma perna ou perdido uma vista. Não pedi, graças a que o velhão chegou rápido e deu para tomar as providências, né? E então, você vê, 3 anos atrás, eu fiquei 9 meses de cama, né? Depois de ficar 2 meses em coma no hospital, né? E depois desse período eu consegui voltar a trabalhar, manter minha agência e então desde 2 anos para cá que eu estou trabalhando direto, né? O que é uma ótima terapia para a cabeça, né? Tipo assim, para não ficar pensando besteira, né? Então, e também para entrar uma graninha, porque nesse período que eu fiquei parado de cama não entrou nada, né? Não estava trabalhando, né? Só meu velho que teve que me ajudar, né? E estava esquecendo da memória. Porque eu levei a pancada, foi no lado esquerdo inteiro do corpo, né? Desde a perna, aqui a bacia, o ombro e a cabeça também foi atingida, né? Então, o olho tinha saído para fora, foi bastante feia a coisa na cabeça também, né? E uma das consequências disso é que prejudicou bastante a memória, né? A memória e a coordenação motora, né? Então, coisas assim de 1 mês antes do acidente eu já não lembrava mesmo, né? Depois, né? Não estava lembrado de nada, né? E para começar a trabalhar depois também foi meio difícil essa questão da memória, porque estava difícil de coordenar tudo, né? Tinha que anotar tudo, anotar e ter cuidado para não esquecer nada. Mas mal pus os pés no chão e alguém já entrava pelo quarto correndo, com um revólver na mão, uma pistola automática na mão e me encostava na cabeça. Está preso. Eles tinham entrado lá com uma metralhadora, minhas crianças eram 2 menininhas pequenas, a empregada ficou apavorada. Eu abri a porta e eles se identificaram como agentes da Polícia Federal. E a primeira coisa que eu exigi, evidentemente na hora ali, era, bom, o que vocês querem? Ah, não, nós vamos fazer a prisão, vamos fazer uma busca. E eu exigi um mandato de prisão. Bom, quero ver se tem mandato de prisão, se está assinado, etc. E efetivamente eles tinham. Ali só tem um mandato de prisão, não tem mandato nem de busca, nem de apreensão. Se olha, eu faço o que eu quero. Alguma coisa desse tipo. O tipo da coisa, não se meta, ou não é da sua conta, alguma coisa assim, ele falou. Quer dizer, evidentemente que, é claro, ele faz o que ele quer. Ele tem uma arma na mão, eu estou algemado. E quando ele começou a se dirigir para o quarto das crianças, a minha mulher veio correndo dizendo, não, aí você não entra, as crianças estão dormindo. E depois que eu já estava vestido, e aí as algemas então vieram para frente do corpo. E eu disse, mas eu quero vestir o paletó, vou descer algemado? Não, as pessoas me conhecem, eu sou um professor.
se esconde com o paletó. Eu fui preso às 6 horas da manhã de um sábado, 18 de março de 1978. Aquela noite eu havia dormido na casa da minha mãe, na Água Verde, e fui acordado por ela a essa hora, dizendo que haviam alguns amigos que estavam esperando no portão. Ora, eu já tinha uma certa experiência nessas coisas e já haviam alguns antecedentes sobre eventuais prisões, de modo que eu percebi que não eram exatamente amigos que ali estavam. Bom, já fazia alguns meses que a gente estava com medo. A prisão aconteceu num sábado de manhã, em março de 78, mas já, talvez desde setembro, eu e pessoas amigas, meu marido, sabia que alguma coisa grave estava para acontecer. Em setembro eu tinha perdido meu emprego no IPARDES, junto com mais 2 colegas, e nós tínhamos certeza que era uma questão política. Nós tínhamos nos posicionado em relação a uma turma, vários do IPARDES que tinham sido mandados embora, que foram acusados de comunistas, tinham sido mencionados, enfim, numa lista do Silvio Frota. Bem, a minha prisão foi de madrugada, eram aproximadamente 3 horas da madrugada, quando bateram em casa, e muito forte na porta. Estávamos minha mãe, eu e as crianças. Eu tinha 2 filhos pequenos, de aproximadamente 5 anos e 3 anos. Nós fomos atender e eram alguns homens estranhos dizendo que eu estava presa, que iam me levar para a prisão. Perguntamos por quê, qual o motivo da prisão, e eles não diziam, eles falavam muito alto, entraram em casa. E eu pedia para que falassem baixo por causa das crianças que estavam dormindo e eu estava com medo de assustá-los. Troquei roupa e me levaram de casa. Eu acho que estava muito calor, eu estava dormindo nu, vesti um roupão e fui atender o portão. E quando eu desci, o Renaldo já tinha sido levado de roupão. Já me levaram para o carro, né? A casa era muito cheia de janelas, de modo que eu vi do lado de fora muitos homens com arma na mão. Eles estavam rodeando a casa. E eu sabia o que isso significava, então a gente correu, fecha a janela, fecha a porta. Eles batiam na porta, sai, queremos falar com você. É uma das piores coisas que pode acontecer para alguém, né? De repente eu estava em casa, um sábado de manhã, esses dias para ficar à toa, e aparecem vários homens da polícia, dizendo que eram da polícia, não falaram em prisão exatamente, acho que falaram em ir para Cari, com eles, acompanhar, para prestar depoimentos, e coisas desse tipo. É uma coisa de muito susto, a gente fica assim, meio sem saber o que fazer, sem saber como agir. Alguns deles entraram, começaram a mexer nas coisas, e é uma coisa extremamente invasiva, né? Quer dizer, mexer em coisas que são suas, papéis que são seus, livros, coisas pessoais que estão... Eu acho que uma das piores coisas que de repente acontece com a gente, ou que aconteceu com muita gente nesse período todo de ditadura, é essa invasão da casa da gente, né? Porque é uma coisa que, de repente, eles tinham coisas pessoais lá e falavam disso depois na cadeia. É muito humilhante, é muito... Quer dizer, de fato, ninguém pode invadir ninguém dessa maneira, né? Eu acho que é muito bruto e muito sem qualquer sentido, né? Eu estava em Maringá, trabalhava numa pequena empresa que vendia material elétrico e fazia instalações elétricas. Eu fazia os projetos elétricos lá nessa empresa. Estava trabalhando no sábado de manhã, trabalhava na sobreloja dessa empresa, quando chegou um senhor para conversar comigo. Os meus filhos que estavam em casa, o mais velho de 6 anos, o Fernando, chegou para mim e disse: mãe, por que você está desse jeito tão nervosa? Aí eu disse: olha, Nando, essas pessoas que estão aí não são meus amigos e eu não gosto deles. Ele aceitou aquilo e eu olhei imediatamente para a Cristina, que estava com uma boneca na mão e parecia completamente ali, perdida com a boneca. Enfim, desci e
na porta dessa loja tinham mais dois. E eles chegaram e disseram: nós somos da Polícia Federal, viemos te buscar, precisamos conversar com você. Eu não imaginava que ele estivesse preso. Inclusive, foi interessante porque eu me lembrei. Em casa, eles chegaram a perguntar para mim: que veio o Paulo? E eu disse que eu não sabia. O Paulo estava viajando, eu não sabia para dentro do Paulo. E achei esquisito que eles aceitaram aquela resposta, que era uma resposta assim como uma mulher não sabe onde está o marido. Né? Mas eles ficaram tranquilos porque, claro, já sabiam onde estava o Paulo, já estavam prendendo o Paulo. Né? Quando me empurraram porta fora, e tinha um veículo parado à frente que era um Volkswagen cor clara, dentro do qual os dois agentes me empurraram e me pondo no assento traseiro. Ao entrar forçado assim, minha perna bateu no tapete e levantou a ponta do pé, levantou sem que eu tivesse essa intenção. E de repente eu olhei e tinha máscaras, e tinha algemas, e tinha capuzes, várias coisas debaixo do assento do carro. Então fiquei apreensivo de que meu destino não estava definido. Até aquele momento, no primeiro momento, inclusive, eu imaginava que ia ficar em Maringá. Aí começou a viagem, foram indo para a estrada, eles conversavam entre eles de uma forma que foi me atemorizando. Eu imaginei que eles poderiam me matar. Eu fiquei meio assustado, estava extremamente tenso naquela hora, porque desconheciam o motivo da prisão. Falei: esses caras vão me matar. E era uma veraneio, estavam dois na frente, um atrás comigo, e eu estava na porta, justamente na porta que dava para o meio do asfalto. Então eu pensei: antes que eles me matem, eu me mato. Não vou abrir essa porta aqui nessa velocidade, eu caio nesse asfalto e não sobra nada. Mas fiquei o medo de me matar foi maior do que o medo que eles me matassem. E acabei não abrindo a porta, né? E nós continuaram até assim, se eu por acaso apresentava alguma coisa, não respondiam. E esse que era, por coincidência que eu achei com jeito de ave, ele se cognominava Falcão. E parecia realmente um falcão. E ele dizia: a operação está em andamento, a operação foi um sucesso, ou qualquer coisa desse tipo, num rádio, um walkie-talkie, ou qualquer coisa assim. Não sei se o walkie-talkie era um rádio desses, faixa de segurança. E nós fomos levados, isto é, eles me levaram para uma sala e tinha um escrivão, tinha mais 2, 3 pessoas lá, e o atirador lá, o gunfighter, me apresentou: esse é o cabeça, este é o Valmor Vassilino. O primeiro dia foi essa coisa assim, tirar fotografia, fazer exame médico, nada assim muito assustador ao mesmo tempo, mas a gente não estava entendendo bem. De repente acho que a gente estava achando que talvez fosse uma coisa rápida, que eles fossem fazer algumas perguntas e que a gente fosse sair logo. E também não, quer dizer, tinha medo danado do que podia acontecer, se iam nos bater, se iam machucar, porque são coisas que a gente sabia que eram comuns, né, naquela época. E quando cheguei, viu, sei lá, 8 horas por aí, e quando fui colocado na cela, já estava lá o Manfredini. A cela em que ficamos, o Idésio, o Reinaldo e eu, era uma cela cuja partimos aqui da porta. Era uma cela que media de largura uns 2 metros, mais ou menos até aqui, não é isso? E uns 3 metros até aqui. Então 2 por 3, 3 e pouco. Havia aqui um beliche, 2 beliches, um beliche aqui. A cela era um lugar meio sujo, né? Acho que o problema principal é estar presa, estar fechada, não conseguir sair, não conseguir saber o que vai acontecer daqui a pouco. Havia o banheiro, aqueles banheiros próprios de celas e prisões, aquelas privadas turcas, né? É visível a quem estivesse na cela. Não tinha porta, tinha que ser aberta para todo mundo ver, não tinha também uma privada, só um buraco no chão, você tinha que se agachar, né? Então, assim, para quem é bem educado, fica chato. Então eu preciso
eu preciso ter, ali pelo menos parece que tinha uma pia, parece que tinha papel higiênico, porque eu tenho necessidade de me lavar depois que eu vou ao banheiro. Então eu precisava que tivesse água pelo menos. E me parece que eu devo ter ficado uns 3 dias sem ir ao banheiro. Eu só consegui ir ao banheiro quando os outros não estavam na cela, quando eram levados para interrogatório, qualquer coisa desse tipo. Quer dizer, como é que você vai no banheiro no meio de um monte de gente? Eu orava de madrugada, todo mundo dormindo, daí eu ia, né, fazer as minhas necessidades, né, para ninguém ver. Mas também às vezes não dava para esperar de madrugada, tinha que ir de dia mesmo, todo mundo olhando você ali, tá? Tinha uma luz na cela e pelo lado de fora tinha uma marquise, onde também tinha uma luz acesa. Me lembro do Valmor reclamando que aquela luz incomodava, que não dava para dormir com a luz acesa. Aquela luzona em cima da gente, né, que acho que é uma medida de segurança deles para sempre que precisar chegar o carcereiro e olhar, né, para não ficar escuro lá dentro da cela, para ele saber ter o controle melhor do que está se passando, né. De vez em quando sempre passava um carcereiro ali, dava uma olhadinha para ver como é que estava. Mas eu me lembro que se dormia com a luz acesa, eles não apagavam as luzes dentro da cela. Dormia mais do que a conta para esquecer o problema do cigarro. Eu me lembro que logo ao primeiro interrogatório eu ensaiei pedir um cigarro no interrogador. Não me parecia algo muito digno, digamos assim, mas a necessidade do cigarro era muito grande. E eu pedi um cigarro e me foi dado um cigarro, e a partir de então os interrogatórios, eles eram por um lado terríveis, amedrontadores pelas ameaças que continham, mas de certo modo quando eu era chamado para subir, para depor, os depoimentos ali em cima, no primeiro andar, em certa medida eu era também chamado para fumar. Comecei a fumar mesmo na primeira vez que eu fui preso. Tinha pouca coisa para fazer e o cigarro estava lá, disponível, 70. E fumei durante 13 anos. Depois, fora da prisão é mais fácil. Parei de fumar. Aí um dia eles chamaram nós dois para uma cariação. E nessa cariação sentamos frente a frente e perguntaram para mim: "Uma vez ele te mostrou esse documento?" Eu disse: "Mostrou." Aí perguntaram para mim: "Você mostrou esse documento, Paulo?" Ele disse: "Não mostrei." Repeti a pergunta 2, 3 vezes. Não tinha jeito, a conversa não batia. Falei: "Bom, um dos dois aqui está mentindo." E aí nessa hora o Manfra teve uma presença de espírito e disse: "Não, o Sá está dizendo isso porque ele quer ser solidário comigo." Nossa amizade, já chutou lá 25 anos, né? Eu conheci ele desde o berçário. Mais de 20 anos, a gente é amigo, ele está querendo dividir essa responsabilidade comigo, mas é mentira dele. E eu disse que o Manfra estava dizendo aquilo para ser solidário comigo, mas era verdade o que eu estava dizendo. E eles se perderam, depois falaram: "Eu não sei mais o que é verdade, o que é solidariedade nisso daí", e encerrou a história por ali. Os interrogatórios eram sempre de madrugada e com muita pressão psicológica, podíamos dizer assim, com tortura psicológica mesmo, né? E eles faziam perguntas tipo assim: "Você assina o jornal Movimento, por exemplo?" Uma coisa que eu me lembro bem. E todos nós assinávamos o jornal Movimento, era um jornal que vendia nas bancas de revistas da cidade. Mas a pressão era tanta e a forma de perguntar era tão agressiva com aquelas pessoas que a gente um pouco se sentia culpado de estar assinando e de estar lendo o jornal Movimento. Começaram as perguntas sobre qual era o nosso projeto pedagógico. E me olhava o delegado, me olhava o escrivão com aquela cara de
para saber, faziam as perguntas, mas não entendiam o que eu respondia. E ficavam assim, fazendo ar inteligente, de que estavam compreendendo perfeitamente as coisas. Eu senti que eles não entendiam. E quanto mais eu tentava explicar, menos eles sintonizavam. Quando falava em Piaget, falava em Vygotsky, falava em Freinet, falava em Henri Vallon, falava na pedagogia moderna, eles com cara de tonto olhavam para mim e diziam assim, mas é isso aí? Por que essa educação assim? Para você ter uma ideia, assim, uma das coisas que eles perguntaram, assim, que deu o Piaget, porque o Piaget aparecia muito nos textos da escola. Tinha vários textos, ele é um teórico sobre educação, sobre desenvolvimento infantil, e claro, era muito citado por nós, porque era uma teoria que a gente seguia. Então eu vi o quanto eles estavam assim, perdidos, não sabiam o que estavam fazendo mesmo. Ele, de repente, ele dizia, quando eu, depois de uma pergunta, ele virava-se para a escrivã e dizia, então escreva isso, isso e isso. Eu dizia, não, professor Santana, não é assim. E eu me virava para a escrivã e dizia, é assim, 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 vírgula, assim, assim, ponto. E o doutor Santana se exasperava e dizia, mas professor, o senhor não está querendo, não está dizendo o que eu estou querendo que o senhor diga. Eu disse, mas isso é um absurdo. É um absurdo que eu diga o que o senhor quer que eu diga. Eu estou lhe dizendo o que é o correto, o que é a verdade. Agora eu acho uma arbitrariedade isso, mais uma arbitrariedade. O senhor me querer que eu responda aquilo que o senhor quer que eu responda. Teve um episódio também estranhíssimo, porque eles deram umas fotos, né, em que mostrando o envolvimento, o meu envolvimento com a Lígia Mendonça, por exemplo, achando até que nós éramos irmãs, mas mostraram uma foto em que estava eu e ela caminhando numa rua, né, e que quando eu olhei a foto, eu reconhecia, era uma praça perto do IPUC, onde eu trabalhava, e acho que era o dia da árvore, e nós fomos buscar umas mudas. Então ela estava no IPUC por causa de algum trabalho, e a gente foi lá buscar umas mudas. E nesse caminho, eles tiraram uma foto. Então, a gente fica assim pensando, mas o que tem de tão perigoso, né, em andar na rua e buscar uma muda num dia da árvore, né? A ponto deles estarem filmando a gente, fotografando. Quer dizer, eu descobri que tinham carros atrás de mim, que eu nunca imaginei, né? Pessoas atrás que já deviam estar observando a vida da gente. E isso é muito assustador, né? Chegou lá um dos delegados com um papel enorme e começou a abrir o papel assim, tipo papel de computador, que vai se abrindo, e é um negócio enorme, tinha não sei quantas folhas, assim, e foi jogando pelo chão, assim, e começou a ler umas partes, daí eu me dei conta de que o que ele estava lendo era uma ficha policial que a ditadura tinha, que os organismos de segurança tinham do que eu tinha feito na minha vida política, profissional, que fosse, e realmente era um negócio extenso. E depois dele ler algumas partes, ele, de modo assim, extremamente ofensivo, de modo assim, até brutal, da forma como se dirigiu a mim, ele disse, olha, eu acho que você tem sorte de estar vivo ainda, e nem sei porque que você está vivo, como se disse, pô, que pena que você não morreu. O que você está fazendo de tão sério, de tão grave, né? Que mobiliza todo um aparato enorme da polícia, né? Eu fico sempre me perguntando nos cursos, quer dizer, imagina quanto que eles gastaram para fazer toda aquela operação, né? Para pegar todas aquelas pessoas e para estar observando a vida daquelas pessoas há tanto tempo. Tinha morrido, mas enfim. Os métodos do Fleury eram notavelmente violentos, né? E então a ameaça de tortura, né? Em São Paulo, daí já fomos direto para o pau, né? Para o interrogatório em cima de pau. Quer dizer, tortura mesmo, né? Com o Fleury era isso que acontecia, claro. Né? E fui preso eu e um outro companheiro. E a Sueli também, né? Eles tinham a minha ficha e o grande interesse deles na conversa comigo tinha a ver com a prisão em São Paulo, o que é que tinha acontecido. E quando eu relatei o tipo de tortura que houve lá, o fulano que estava interrogando aqui não acreditou, quis fazer uma espécie de tortura para ver se era verdade o que eu tinha dito, me deixando em pé.
parada, dizendo: você não vai suportar, você não deve ter suportado aquilo lá, você não vai suportar isso também. E lá me deixou hora tanto em pé. Até que eu, numa vez que ele entrou, disse: olha, eu estou grávida, se alguma coisa acontecer, a responsabilidade vai ser sua. E uma das coisas terríveis foi esse mexer com a privacidade, mexer com a vida pessoal, porque eu sabia que Curitiba era muito mais conservadora que São Paulo. Eu sabia que eu e pessoas da minha amizade fazíamos algumas coisas que talvez para outras pessoas pudessem, mas isso não interessa quando isso é tua vida particular. Como essa foto minha grávida, eram 3 painéis muito bonitos que a gente amava mesmo, que as minhas crianças curtiam muito de saber que aquela barrigona redonda era uma delas que estava ali dentro, uma nenezinha, tinha sido uma grande amiga que me fotografou. Então era uma coisa muito particular minha, que estava na parede do quarto onde eu morava, minhas filhas e meu marido. E isso é levado, devassado, levado lá para mostrar para a imprensa e como para associar que as pessoas ali comunistas, elas eram imorais, elas eram, enfim, safadas, degradadas. Então essa é uma associação horrível e perigosa, né, de realmente tornar o outro distante, não tornar um ser humano. A cada volta na cela, após os interrogatórios, era sempre muito bom, porque a gente via novamente as pessoas amigas, porque eu sou assim um pouco como um pato selvagem, só sei andar em bando. Não gosto de solidão e não gosto de ficar sozinha. Nós, os homens, ficávamos numa cela, as mulheres ficaram na cela ao lado, né? E também era minha mulher que estava ali, a mulher do outro, né? Eram nossas companheiras que estavam ali. A gente tentava ser. Nós éramos 6 homens e 5 mulheres, mais ou menos então perto, as 2 né? primeiras celas. Tinha só uma aberturazinha na porta, claro, mas a gente tentava se aproximar dali o máximo que dava e gritar, pra conversar, saber o que estava se passando, como é que a Sueli, como é que estava, tentar acalmar, né? A Silvia, não, a Sueli tinha conversar ali com ela, para não ficar sozinha. E na última vez eu estava sozinho. E dava para manter essa comunicação através das janelinhas das portas, uma das meninas mudando cela de uma porta para outra. Quando ela sozinha, ela cantava. Me lembro dela cantando o Juca, do Chico. Juca flutuava em flagrante, como meliante, pois sambava diante da janela de Maria. Bem no meio da alegria, a noite virou dia. Seu luar de prata virou chuva fria. A sua serenata não acordou Maria. Juca ficou desapontada, declarou o delegado. Não saber se amor é crime ou se samba é pecado. Em legítima defesa batucou assim na mesa. Delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. Nunca viu Maria, o delegado é bamba na delegacia, mas nunca fez samba, nunca viu Maria. Quando eu soube que a minha mulher também estava presa, me preocupou os meus filhos. O Paulo, que estava na cela ao lado, ele descobriu ali na hora, me chamou e disse que estava ali. Mas uma coisa que me preocupava era esta semana que a gente teve preso, foi a semana de véspera da Páscoa. E em casa eu sempre fazia uma brincadeira com eles, que preparava ninho, né, com ovinhos de Páscoa, não só no domingo da Páscoa, a gente escondia os ninhos para eles procurarem, mas na semana que antecedia a Páscoa, eu já vinha fazendo isso desde que pequenininhos. Esse sábado de manhã foi sábado de sol, normal, para tanta gente, e eles entraram pela cozinha, era uma casa muito simples, essa casa onde eu estava com esse que foi depois meu segundo companheiro, né, durante muitos anos. A gente estava começando um relacionamento, então era uma situação super complicada, embora meu marido soubesse, a gente estava tudo muito conversado, mas era doído, era muito doído, a separação era doída, o novo relacionamento era tudo que é uma paixão, complicado também, e ele também estava se separando da mulher dele, então
já estava fora da casa dele, e essa casa era uma casa onde a gente ele foi ficar hospedado e a gente passou a se encontrar. Esse é um assunto difícil também, porque são coisas aí que se misturam, as coisas, né? Se misturou muito esse movimento todo que a gente teve, político, que daí teve várias repercussões e tal, com essa coisa pessoal, né? Que eu estava vivendo um momento muito diferente, muito especial nessa época, né? Eu era casada com um rapaz que chamava Renato Mendonça e nós estávamos separados, porque eu tinha me apaixonado por um outro rapaz e estava vivendo com ele. E o Renato, acho que é difícil falar disso, mas um rapaz curitibano, há 17 anos atrás, eu acho que ele foi maravilhoso, porque ele entendeu a situação, sofreu, chorou, mas entendeu que eu estava apaixonado por outro rapaz e tentou levar isso de alguma maneira, né? Continuou gostando de mim, me respeitando. E quando aconteceu o episódio, ele teve uma atitude muito bonita, porque de fato ele assumiu oficialmente, novamente, o papel de marido, né? E eu acredito que eu chorava, entendeu? Eu acho que os rapazes que estão por aí, as pessoas, da maneira como elas pensam, fechadas, né, as cabeças das pessoas curitibanas, eu acho que são extremamente reacionárias para essas coisas de comportamento e tal. Ele simplesmente podia ter, né, dito que não tinha mais nada a ver com isso. Mas ele acabou se juntando ao rapaz com quem eu estava vendo, ao Jair na época, e foram à luta, né? Viviam para cima e para baixo, porque o pessoal é que conta, brincam, que eles estavam sempre juntos para cima e para baixo, ou na igreja, ou indo falar com não sei quem, ou conversando com alguém para tentar tirar a gente. Uma sacola com roupas, algumas roupas que a minha mulher tinha mandado, chocolate e remédios contra dor. E eu percebi por que é que ela mandou os remédios contra dor. Eu tenho dor. Eu já tinha naquela época, continuo tendo, eu tenho uma hérnia de disco, que me dói, só quando eu levanto peso, quando eu faço algum tipo de exercício mais pesado. Agora, possivelmente havia uma perspectiva de que nós fôssemos torturados e ela deve ter pensado que aqueles remédios poderiam ser para amenizar um pouco isso. Nós éramos vigiados, porque nós não podíamos fazer nada e ter nada ali que não fosse o permitido, que tivesse cobertura entrada. Eu voltando do banho, percebi que na mesa do lado ali tinha papel e caneta, né? O papel e caneta para 4 marmanjos presos é uma ótima, seria para fazer o que for, um bilhetinho para a família, um desenho, uma brincadeira, sei lá, né? No dia seguinte, voltando do banho, eu fui com aquilo na cabeça, eu vou pegar aquele papel e aquela caneta. E o carcereiro foi na frente, eu consegui, peguei, escondi no roupão. Daí entrei na cela, né, tinha tomado banho e tal. Daí, se eu fosse aproveitar aquilo para desenhar, para escrever, era uma distração só para mim. Eu pensei, vou usar isso para todo mundo brincar um pouco, né? E pensei, vou fazer um baralho com esse papel e essa caneta, vou desenhar um baralho aqui, né? E jogávamos os baralhos escondidos. Ficávamos jogando ali entre nós ali e cuidando para que a gente não visse que a gente tinha feito baralho, estava jogando, etc. Na verdade, era uma pequena janelinha que havia na parte de cima da cela, exatamente ao lado do meu beliche. Aí ali era um pouco o meu plantão, o meu posto de visão, de escuta. Ali ele chegava, por exemplo, e isso era uma sensação de liberdade significativa, o cheiro da carne que estava sendo assada na churrascaria Caça e Pesca, que eu aspirava todas as noites. Às tardes, naquele posto de vigília, digamos assim, eu vi um casal de velhinhos que colhiam goiabas no pomar da sua casa, exatamente vizinho à Polícia Federal. E o andar dos velhinhos, a conversa dos velhinhos, o gesto da colheita lenta, para mim era liberdade. No Bom do Amaral, o movimento dos carros, por exemplo, os sons dos carros indo e vindo,
era uma expressão que eu achava máxima do ponto de vista de poder ir e vir, enquanto eu não poderia ir e vir, a não ser nas dimensões de 2x3 daquela celinha, ainda assim, sob coação. Nós chegamos um pouco isso, às vezes. No primeiro dia na minha cela, começamos lá e no momento eu chutei, esmurrei a porta da cela e errei, porque eu precisava de algumas coisas básicas, como pasta de dente, como escova, como papel higiênico, toalha. Isso deu uma certa impressão de que sobrava alguma coisa, né, de liberdade. Mas o mais difícil, do ponto de vista da ausência de liberdade, eram os entardeceres. Eles são, naturalmente, depressivos para mim, pelo menos. E um dia, eu acho que foi nos primeiros dias, num desses entardeceres, a Lígia começou a cantar na cela ao lado. Sabe lá por que começou a cantar? Mas o fato é que começou a cantar o Carinhoso. E aquilo dava uma sensação de paz muito grande. Coração, não sei porquê, bate feliz quando te vê. E os meus olhos ficam sorrindo e pelas ruas vão te seguindo, mas mesmo assim foges de mim. Uma noite, até a gente tinha passado alguns dias, em que os policiais organizavam uma certa algazarra. Falavam tipo, é hoje que o pau vai comer. E batiam também nas celas. Passados alguns dias, eles disseram que eu seria solta. E saímos da cela e fomos caminhando pelos corredores e essa coisa de você vai ser, até o processo de dizer você vai ser solta, você vai voltar para casa, e até o momento de ter certeza que eu ia voltar para casa foi uma coisa assim que demorou algumas horas. E nós saímos da cela e fomos para uma outra sala e para outra sala e alguém batia a máquina e perguntava coisas e a gente voltava. E isso foi dando uma insegurança muito grande, porque encontrei o Léo nessa saída, o Léo Kessel, que também seria solto comigo, e a gente não saía. Eu não conversei com ele, mas eu sei que o medo que eu tinha era de que nós não iríamos para casa, nós iríamos para outro lugar, sozinhos. E demorou algum tempo até eu chegar em uma sala em que estavam meu sogro e minha sogra me esperando, que eles haviam ligado e que nós iríamos sair de fato. E a minha libertação só não foi mais completa de imediato porque algumas pessoas ainda ficaram presas, né? O Reinaldo ficou preso, o Edésio ainda estava preso, mas tinha esperança, né? Esperança sobretudo pelo absurdo da situação também. Quando fui, enfim, libertado, andei pelas ruas na direção da minha casa, que não era longe, mais ou menos 1.000 metros, 1 quilômetro e pouco da minha casa, com a ideia de que eles iam novamente me prender, que aquilo era uma farsa, para me sequestrar novamente e para me matar. Parece uma loucura hoje, se alguém ouve um relato desse, achando que é exagero, mas esta era a realidade. Eu fiquei andando e olhando para trás, à espera de que viesse um veículo para me surpreender e me levar para algum lugar, depois que tivessem dado a informação de que eu havia sido libertado. Que a imprensa toda desse cobertura da minha liberdade. E então ninguém poderia fazer nada por mim. Enfim, saí para a liberdade e tomei um bom uísque dos amigos e fui ler, passei o dia inteiro, domingo inteiro, lendo jornais que reportavam a nossa prisão, onde dimensionei o evento do qual eu havia participado. E comecei a fazer todas aquelas coisas que havia sonhado na prisão.
tomar um bom uísque, comer uma boa comida, quer dizer, passear por espaços infinitos, rever as pessoas, enfim, praticar uma vida sem as proteções, né, que nos foram impostas naquele período, que foi ativado na memória e é relembrado, evidentemente, com emoção, inclusive, porque foi uma fatia da vida que não foi anulada, mas é como que tenha sido retirada do tempo e do espaço. Isso de estar contido num lugar, né? E não poder sair. Eu acho que tenho até hoje algumas dificuldades com isso de ficar fechado, né? A gente, não é? Ainda quando é um ambiente mais ou menos grande, e que você, a porta você vê, e você mais ou menos pensa que você vai conseguir abrir a porta, acho que tudo bem, mas quando é um ambiente um pouco menor, assim, é um banheiro, é um elevador, e se eu sinto que a porta não abre, é uma coisa difícil. Eu acho que... Conversando com os avós que ficaram com as crianças sobre a reação dos nossos filhos em relação à nossa prisão, eles nos contaram um fato que eu achei bem interessante. O Nando assistindo a televisão, uma situação de violência, onde pessoas entravam dentro de uma casa e remexiam tudo, tiravam gavetas, puxavam roupas dentro dos armários, e ele disse, bom, foi bem assim que a polícia fez logo que a mãe foi presa aqui em casa. Bom, preocupada com isso, a gente resolveu conversar com as crianças, explicando o que foi a nossa prisão, o motivo da nossa prisão. Aí eu perguntei para eles o que eles achavam da escola. Eles disseram para mim que achavam a escola super legal, e aí eu perguntei que tipo de atividade se faz dentro da escola. Aí contaram o tipo de atividade que se faz dentro da escola, pintavam, subir escorregador, fazer massinha, enfim. E achavam a escola super legal. Então eu disse, o motivo da nossa prisão foi por causa da escola. E coloquei para eles, e aí ele concordou comigo, se realmente não tem sentido. Quer dizer, a mãe foi presa por causa da escola, então essas pessoas que resolveram ficar porque a gente trabalhou na escola e por isso nos prenderam. E a nossa preocupação estava com essa visão social que eles tinham de que quem ia preso eram pessoas que tinham roubado, tinham assassinado. E nós temos que tirar essa visão e mostrar que nós não éramos as mesmas pessoas. E eles sabiam que nós não éramos, mas para que separar isso. Me puseram numa veraneio e me levaram, me desembalaram a carreira pela cidade, furando sinal, com sirene aberta, uma coisa tão absurda, não tinha sentido nenhum. Inclusive, cheio de jornalistas na frente da Polícia Federal, eles me disseram, abaixa aí. Mas se eu estava sendo libertado, se eles estavam me levando, me devolvendo, porque eu disse, eu quero que vocês me levem até em casa, porque eles iam simplesmente me soltar na porta. Não, eu quero que vocês forem me buscar em casa, eu quero que vocês me levem até em casa. Aí foram um motorista, um agente na frente, dois de cada lado atrás, e eu no meio, para me devolver, para me mandar para casa. E furando todos os sinais, e com aquela sirene aberta. E parecia uma brincadeira para eles, parecia assim que estavam fazendo um rally, uma festa, e o da frente, o motorista, toca, ele fazia a pressão de parar no sinal, toca, sabe, uma coisa irresponsável, uma coisa sem sentido, uma sirene é uma coisa séria, a gente aprendeu que a sirene é uma coisa séria, mas não, a sirene é aberta, todo mundo dando passagem. E esse o objetivo, me deixar em casa, com toda a pompa e circunstância que foram me buscar, do mesmo jeito. Essas coisas passaram muito tempo e até hoje me sinto em dificuldade em produzir. Acho uma situação muito inverossímil.
As pessoas que não passaram por isso talvez não tenham condições nem sequer de imaginar o que seja. Ou então idealizem de uma forma cinematográfica e romântica que não bate em nada com a real e com o pânico e o pavor que se estabelece das pessoas que não têm proteção de nada. Inclusive, antes de eu sair, eu disse, eu quero me vestir, todo meu paletó, minha gravata. Aí a moça que queria ser minha aluna disse, o senhor quer sair daqui tão elegante como quando chegou, não é? E disse, eu ando sempre desse jeito. Mas não é verdade, não ando desse jeito. Mas eu ando sempre desse jeito, eu disse para ela. Aí inclusive ela foi uma das que me deu a mão. Me disse, muito prazer, professor. Ninguém disse de novo, eu queria ser sua aluna. Me levaram para casa, me entregaram para minha família. Tinha muita gente na minha casa, jornalistas estavam lá. Minha mulher assinou um recibo e eu fiquei lá. Esta é a nossa história. Sim, nossa história, quando o mundo souber nos ouvir no futuro. Ai, amigos, a memória também fazemos hoje, dentro e fora. Gritamos de pé o presente. Estou distante e perto. Piso no chão gelado, deito na cama suja, participo de um interrogatório noturno e nossos filhos choram e não podem dormir. Medo. Medo. Fernando dorme com medo, Cristina dorme com medo, Joana dorme com medo, André dorme com medo, Mariana dorme com medo, Guilherme dorme com medo, Lu dorme com medo, Daniel dorme com medo, Raquel dorme com medo. Esperam brincar amanhã no quintal e comer uma fruta sem sangue. Esquecer do polícia ladrão pelo menos um pouco, porque nossa história continuará na mesma arena em que madrugam sós. Amanhã contaremos histórias tristes. Branca de Neve suicidou-se, os 7 anões sumiram do mapa. Os saltimbancos nunca mais cantaram e cada um foi para um lado. Pedro foi engolido pelo lobo, o lobo foi caçado pelos homens, a onça morreu e o coelho nunca mais parou de chorar. Emília nunca mais voltou do seu encanto. Ouviremos outras histórias no Teatro da Memória. Nosso passado se repete nesses metros quadrados entre o muro e a porta. Perguntas, perguntas, o café da manhã. Quantas manhãs assim precisaremos conhecer? Ai, dias longos, horas intermináveis, primatas ferozes rasgando nosso canto. Canto. É bom saber que sempre resta um pouco de ti. E que o sonho se multiplica, pois não estamos sós. E nos amamos tanto, tanto nesta noite. Companheiros, hoje madrugamos juntos nos subterrâneos do Brasil. Posteriormente, anos depois, na atividade profissional minha, quando fui a Brasília e fui me hospedar no hotel, estava chegando no hotel, na recepção do hotel, e tinha uma pessoa do lado, eu aí me identifiquei, dei meu nome, prestei a ficha, etc. E em seguida a pessoa me abordou, dizendo, você se lembra de mim? Eu não lembrava de quem era a pessoa, não tinha na minha memória quem estava lá. Daí ela se identificou, a pessoa se identificou, eu sou fulano de tal, delegado da Polícia Federal, e fui o responsável, um dos delegados responsáveis por aquele inquérito da escola e tal, que você e outros foram presos e tal. E falando comigo assim, amistosamente, já tinha se passado muitos anos, etc. Então não havia nenhum tipo de situação constrangedora. O constrangimento seria para ele, não para mim, que tinha sido preso. E ele daí me relatou um fato que interessante, porque terminado com a minha libertação, eu ingressei na Ordem dos Advogados no Brasil com uma representação contra a Polícia Federal e contra os delegados que fizeram a prisão, que foi uma prisão absurda, foi uma violência, etc., e pedindo para que fosse instaurado inquérito contra eles, para apurar o tipo de prisão que nós fomos submetidos. E a Ordem dos Advogados, evidentemente, encaminhou essa representação para o Ministério
justiça, enfim, os encaminhamentos que tinham que fazer. E aí ele me disse, olha, com aquela tua representação, eu também passei maus momentos, porque a minha mãe ficou muito apreensiva, que podia acontecer alguma coisa para mim, e aí me causou problemas, etc. E eu acabei, decorrendo daquela representação, sendo transferido, fui para Natal, no Rio Grande do Norte. Então eu acabei sofrendo problemas. Esse doutor Santana, inclusive, até por uma coincidência posterior, eu o encontrei no Banco do Brasil, tratando de coisa de PASEC. Ele me cumprimentou muito afavelmente e disse, que bom que terminou tudo aquilo e tal, etc. Eu agora estou tirando o PASEC porque eu vou casar e tal. Eu disse, meus parabéns, né? Realmente... sério, o processo foi arquivado. Pois é, o que eu estranho, o que eu acho o absurdo da coisa é que o processo foi arquivado depois de uma arbitrariedade que simplesmente nos leva para lá, nos liberta, o processo é arquivado e ninguém nem pede desculpas. Não, você sabe como é que é, são funcionários, afinal, o senhor também é funcionário, a gente está cumprindo ordens, esse é o nosso trabalho. Eu não lembro o que eu respondi. Mas isso a gente já viu em várias situações. O funcionário se desresponsabilizar daquilo que ele está fazendo por modo próprio. Não é só porque recebeu ordens. Gosta daquilo. Sim, essa insegurança prevaleceu durante muito tempo. E às vezes em casa eu tinha sobressaltos e me vinha à mente aquele tiro com aquela pistola automática apontada para a minha testa. Agora, faria tudo de novo. E valeu a pena. Todas as prisões. Não sei porquê, bate feliz quando te vê. Carinhosa e muito, muito que eu te quero. E como é sincero, meu amor, eu sei que tu não fugirias mais de mim. Vem, 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 vem matar essa dor nos olhos meus. À procura dos teus, vem matar essa paixão que me devora o coração, e só assim então serei feliz, bem feliz, meu coração. Não sei porquê, bate feliz quando te vê, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo.